Resolva os problemas do seu carro de uma vez por todas. O Centro Automotivo Jocalto tem uma equipe treinada e uma estrutura completa para a manutenção e os reparos que o seu veículo precisa. E com a qualidade que você merece. Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, escapamento, injeção eletrônica, freios, troca de filtros, óleos e mecânica em geral. E todos estes serviços com a garantia Jocalto. Quem conhece, confia. 2528-9514. Bem, meus amigos, mais uma vez estamos aqui, nosso entrevistado. Já é a segunda entrevista que ele dá aí para nós, para a Nova TV. Fisioterapeuta, Carlos Melo, excelente profissional. E o assunto, ele tem muitos assuntos que é importante a gente saber. Por isso que um programa só não foi suficiente. Vamos fazer mais um, se eu preciso depois faz outro. Daqui o nosso amigo Carlos Melo, que além de ser um grande profissional, é um grande amigo. Toda vez que precisa dele, ele está à disposição. A gente agradece. E vamos abrir as câmeras da Nova TV para você, Carlos Melo, dar sequência, né, ao que você já havia falado anteriormente aí no programa. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Como você falou, são muitos assuntos, muitas dúvidas, né? Então a ideia é sempre que for possível tentar esclarecer algumas dúvidas, né? Também dar uma boa tarde, ou uma boa noite, ou um bom dia para nossos ouvintes, né? E é um prazer estar aqui contigo para falar mais um pouquinho, não só sobre a profissão, mas sobre alguns temas ainda que o público, de uma forma geral, ouve falar, mas não tem um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto, né? Eu estava conversando com a tua esposa, né, com a Bianca, e ela pediu, fala um pouquinho sobre a ozonioterapia, né? Então hoje eu vou tentar explorar um pouquinho isso. É um assunto também que 30 minutos talvez não dê tempo para poder esgotar, é um assunto muito grande, porque são várias vertentes da ozonioterapia hoje, né? Lógico, como toda terapia, ela precisa de estudos, né, de pesquisa, como qualquer área que nós temos hoje no mundo, né? Qualquer área que você for trabalhar ou alguma técnica, você tem que estar sempre pesquisando, melhorando, e o ozonioterapia não é diferente. Só esclarecendo ao público, né, já de antemão, que o ozônio é uma terapia complementar. Ela não tira e não muda nada do que você está fazendo. Então, eu sempre gosto de colocar dessa maneira. Por exemplo, se você está tomando um medicamento que o seu médico passou, ou está fazendo algum outro tipo de tratamento, isso não vai interferir com a ozonioterapia. Na verdade, a ozonioterapia, né, o ozônio, ele vem complementar um tratamento. Então, o ozônio não concorre com ninguém, né? Ele simplesmente complementa, ele soma. Então, isso é uma coisa para deixar bem claro para o seu público, né, de uma forma geral, entender que o ozônio não é uma terapia alternativa, né? E as pessoas também confundem muito isso, né? Alternativo com complementar. Eu vou te dar um exemplo. Você fazer, por exemplo, eu estou fazendo homeopatia, dando um exemplo, né? A homeopatia é uma terapia alternativa. Por quê? Você deixa de fazer a alopatia e vai para a homeopatia. Mas o ozônio não. O ozônio ele complementa. Seja qual for a terapia que você esteja fazendo, ele vem e soma. Então ele não muda nada e não E onde é que as pessoas conseguem esse tratamento de... aqui em Friburgo deve ter alguns outros colegas. Né, você faz esse trabalho? Eu trabalho, tenho a formação em ozonioterapia, tanto a básica quanto a avançada. Sou da Sociedade Brasileira de Ozônio, né? Então é um tratamento hoje que é mais um recurso para o paciente. Eu falo isso, que é mais um recurso que ele pode ter a seu favor no tratamento de N patologias, né, desde que seja bem indicado, né? Então isso é importante. E entender também que o ozônio, né, as pessoas entendem o ozônio, ele está lá na camada da Terra, na estratosfera, protegendo a Terra, né, e lá acontece a descarga elétrica o tempo inteiro. Então o ozônio se transforma em oxigênio, e oxigênio em ozônio, então fica nessa brincadeira.
E aqui também a gente consegue fazer com que o oxigênio se transforme em ozônio, que na verdade o ozônio é a formação de 3 moléculas de oxigênio, né? Só que tem uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem, que o ozônio é uma molécula muito instável. Então significa, eu tenho oxigênio, se transformou em ozônio. Depois de uns 20, 30 minutos, dependendo da temperatura e do ambiente que esteja, ele se transforma de novo em oxigênio, porque as moléculas se desprendem, tá? Por isso que o ozônio ele é muito instável, tá? Então isso é importante também. Então o que eu falo assim, quando você trabalha com ozônio, você produzir ozônio, você já tem que usar imediatamente o ozônio, senão essas moléculas se desprendem e aquele ozônio que você está usando vai virar oxigênio novamente. Então ele vai perder seu efeito terapêutico. Tá? Então isso é uma coisa importante as pessoas entenderem, né? Agora, 2 coisas importantes também, que eu gosto sempre de falar do ozônio, né? O ozônio não tem efeito colateral, é 0 de efeito colateral. Eu sempre gosto de dar um exemplo, né? Se você compra uma aspirina, a aspirina vende aí em qualquer farmácia, não vende? Vende, né? E qual é a chance de você ter complicações com a aspirina? Que coisa. É muito pouco. Eu acredito que a estatística mostra, os dados científicos mostram que uma complicação com a aspirina é de 0,2%. Muito pouco, muito baixo. Para o ozônio é de 0,00007. Nada. Tá? Por que isso não acontece? Porque o ozônio é produzido no nosso próprio corpo. Então não tem como você ter efeito colateral do ozônio, já que é uma molécula produzida pelo nosso próprio organismo. Então não tem como você ter complicações com o ozônio. Tá? Legal. Então isso é uma coisa também importante para esclarecer o público, né? Tá? Ok? Muito bom, ótima explicação. Mais alguma coisa que você gostaria? Sim, o ozônio, por exemplo, as pessoas falam, você vai ouvir no YouTube, né, na mídia, de uma forma geral, né? O ozônio trata 300 patologias, né? Você escuta várias coisas a respeito do ozônio, né? Na verdade, eu falo que o ozônio só trata um problema, que é o estresse oxidante. E o que causa estresse oxidante no nosso organismo, por exemplo? Você pode me dar um exemplo? Pode me dar um exemplo, meu amigo? O que pode causar estresse oxidante? O próprio estresse. O estresse. O próprio estresse hoje, que é um mal desse século, né? As pessoas vivem estressadas, e isso já é o suficiente para você produzir radical livre e produzir substância oxidante no teu organismo. Outras, fumo, né, o cigarro, a bebida em excesso, uma noite mal dormida, né, um mau sono que a gente fala, o cansaço em extremos, né, a fadiga de uma forma geral, né, tudo isso aí pode gerar estresse oxidativo no meu organismo. Tá? Então o que acontece? Tendo estresse oxidativo, eu vou ter o quê? Radical livre. Se o meu organismo não estiver preparado para combater esse radical livre, eu fico adoentado, eu fico doente. Esse é o grande problema. O nosso organismo está preparado para combater o radical livre. E outra coisa que é importante, o radical livre ele não é inimigo. Ele é importante no nosso organismo, para poder eu produzir substância antioxidante. O que não pode ter no nosso organismo é o quê? Um radical livre além do normal. Que aí o nosso organismo não vai conseguir dar conta do processo de combater. Graças a Deus, eu tenho minhas aquarelas para fazer, que praticamente todo dia eu faço, e a hora que eu estou ali com o meu trabalho, eu não penso em mais nada. É uma forma relaxante para você, né? Você vê que o mundo hoje está muito complicado, Sim. E você liga uma televisão, é só notícia ruim, o celular você não sabe com quem você está lidando. Sim. Então, por exemplo, pintar aquarela é a única coisa que me tira desse mundo. Sim. E me joga no outro mundo que eu gosto. Outro patamar. Outro patamar, entendeu? Com certeza. Já tem mais de 1000 aquarelas aí prontas. Isso. Então, essa é uma forma de você manter um equilíbrio, né? Jogar para fora todo o teu estresse, você joga aqui para se manter equilibrado. Só que nem todo mundo tem esse dom e essa qualidade que você tem. Não tem como você fazer o trabalho que eu faço pensando em outra coisa. Não tem, com certeza. É ali, ó. Acho que qualquer profissão você tem que estar centrado. Só que o mundo de hoje te cobra muita coisa, né? Então, esse estresse acaba acontecendo, né? Então, esse é um grande problema. E quando o organismo, né, voltando ao nosso assunto, não consegue dar conta, aí você tem o quê?
ozônio, né? Quando eu aplico ozônio, né, nas pessoas de forma terapêutica, tá? Quando ele entra no nosso organismo, ele vai buscar duas substâncias, que é o ROS, que é a espécie oxidativa, né, de oxigênio, e os GLUB, que são as espécies oxidativas de lipídios. Tá? O que são os ROS, né, essas espécies reativas de oxigênio? Elas provocam no nosso organismo um estresse provocativo transitório. Para que isso serve, na verdade? Quando eu provoco um estresse em você, eu já estou com estresse oxidativo, eu já estou com radical livre, eu aplico ozônio e eu aumento isso é uma coisa muito louca, né? Mas é importante isso acontecer, porque aí eu tenho duas proteínas dentro da minha célula, que é o PIRK1 e o NFR2, está dentro da minha célula, e eles estão colados um no outro. Vamos imaginar aqui na sala, aqui, vou pegar aqui um exemplo. Eu sou o núcleo da célula, aqui em volta eu tenho o citoplasma, e a sua parede é a parede da célula. Então, quando o estresse oxidativo bate lá na parede da célula, o que vai acontecer? Radical livre. Então aqui dentro vai acontecer uma bagunça total, para tentar controlar a bagunça que está acontecendo lá fora. Só que o PIRK e o NFR2, eles estão colados, então eles não podem fazer nada. E o núcleo da célula, ele fica só observando o que está acontecendo. Então o que o núcleo faz? Ele começa a liberar substância no citoplasma, para poder ir para a parede da célula e tentar controlar a bagunça que está no lado de fora, que é o quê? O radical livre, o estresse oxidativo. Quando isso não acontece, ou o que vai acontecer? Eu coloco o ozônio produz um estresse obrigatório transitório, e esse ozônio que eu apliquei nas espécies oxidativas de oxigênio faz o quê? Vai bater também na membrana, na parede da membrana celular. Só que ela consegue desmembrar, soltar o PIRK e o NFR2. Eles se desgrudam e o NFR2 vai para dentro do núcleo. Indo para dentro do núcleo, o núcleo vai ter condições de replicar ou fazer a transição de mais substância para combater o radical livre. Então, na verdade, a ideia do ozônio e a espécie oxidativa é provocar isso para poder eu conseguir separar essas duas proteínas para poder estimular as substâncias antioxidantes do corpo. Então isso é uma coisa muito complexa, né? Estou tentando falar aqui de uma forma que as pessoas entendam, né? Então, na verdade, quando as pessoas falam que o ozônio é uma panaceia, né? É alguma coisa, na verdade o ozônio é bioquímica pura. Né, porque ele provoca todo esse processo para eu poder ter condições de combater meu estresse oxidativo no meu corpo. Não é fácil não. Entendeu? Tem que ter muito conhecimento, graças a Deus você tem. Eu falo que quem muito preparo. Eu falo que quem fala mal do ozônio hoje tem preguiça de estudar. Você demonstrou aí um conhecimento, uma coisa fabulosa. Né? Então o ozônio é muito seguro. Tá? O ozônio é muito seguro. Agora, o que pode provocar alguma alteração com o ozônio? O ozônio tem contraindicação? Por exemplo, posso falar aqui para você? Tem contraindicação. Se você fizer um infarto agudo do miocárdio aqui na fase aguda, eu não vou fazer ozônio em você de jeito nenhum, é uma contraindicação. Se eu tiver o G6PD, que é uma substância genética, uma alteração genética, que a gente consegue detectar no teste do pezinho, quem tem já sabe que é uma deficiência, né, de produção de ferro, é uma pessoa anêmica, então isso é uma contraindicação. Então a gente também não faz. No hipertiroidismo também é uma contraindicação. Então você vê que o ozônio, na verdade, ele tem poucas contraindicações, tá? Mas elas existem, ok? Então isso é importante também saber. Mas na forma geral, o ozônio ele é muito seguro. Eu falo que o grande problema do ozônio é quem está fazendo ozônio, como está aplicando essa terapêutica, tá? Então esse é o grande problema que nós podemos encontrar. Tem que procurar a pessoa altamente capacitada para fazer. Tá? E é o que eu falo, o ozônio só trata uma coisa, que é o estresse oxidativo. Então toda doença do nosso corpo, eu estou cansado, eu estou resfriado, eu sofri um AVC, ou eu tenho um problema de doença autoimune, por exemplo, fibromialgia, vai por aí afora, né? As doenças as doenças autoimunes na forma de as dores crônicas, por exemplo, né? Isso tudo é decorrente do estresse oxidativo, do radical livre.
Então o ozônio só combate uma coisa, o estresse oxidativo. Se eu conseguir melhorar meu sistema imunológico, com certeza eu vou ficar menos doente. Não quer dizer que eu não vou ficar doente, mas eu vou diminuir bastante. Claro. Né? Tá? Isso é uma coisa importante também o público saber. Né? Porque a grande pergunta que acredito que os nossos ouvintes estejam fazendo é o quê? Eu fico curado com ozônio? Isso é uma pergunta interessante. Não sei o que você acha. A cura, eu falo que a cura é uma busca constante do ser humano. Todo dia nós buscamos a cura. Então o que eu posso te dizer? Por exemplo, a célula que eu tratei sua hoje, tratei você, tratei tua célula, ela está bonitinha. Só que daqui a 6 meses essa célula que eu tratei no seu corpo já não existe mais. Vem outras células. Só que essa célula que está vindo nova, ela pode vir muito bem, obrigado, ótimo, mas ela pode vir com algum complicador. Então a busca é constante, é todo dia. Né? E o que influencia isso? Meu estilo de vida. Né? Então, se eu fumo bastante, se eu bebo bastante, se eu sou obeso, se eu sou hipertenso, se eu sou diabético, né? Então, se eu tenho uma vida que não é muito regrada, né, isso tudo favorece. Né? Então, o que eu falo, o ozônio não é milagre, é um tratamento. As pessoas também têm essa ideia de fazer ozônio e achar que é um milagre e vou ficar boa no dia seguinte. O ozônio é uma terapia complementar, igual às outras. Por exemplo, o médico passou um remédio para você. Tem que tomar o remédio durante 30 dias. Você vai tomar o remédio durante 30 dias, por exemplo. O ozônio também é um tratamento. Então eu vou ter que ter uma sequência, até meu organismo entender. Para que possa fazer o efeito desejado. Para fazer o efeito desejado, entendeu? Então isso é importante. Só para você ter uma ideia, que eu trouxe aqui, ó, né? Se você me permite, né? Tá. Isso aqui é um dos melhores trabalhos já publicados sobre ozonioterapia, né? Que é o trabalho da Manuela Contananzo, né? Que ela mostrou aqui todo o mecanismo molecular do efeito do ozônio no organismo. Então isso aqui é um trabalho altamente científico. Então as pessoas dizem que o ozônio não é científico. Tá aí, trabalho científico de primeira linha. Trouxe um outro trabalho aqui agora, ó, esse trabalho aqui mostrando, né? É o ozônio, né? O conceito de ozônio em baixas doses, né? Que essa é uma coisa também que as pessoas não entendem, né? O ozônio, o ideal é sempre baixas doses. Qual o que a gente fala dentro da nossa linguagem do ozônio? O menos é mais. Aquela história, quanto mais ozônio melhor? Com ozônio não é assim que funciona. Quanto menos, melhor. Entendeu? Então, isso é importante as pessoas entenderem. E esse trabalho é interessante, que ele mostrou o efeito do ozônio quando as pessoas fazendo antibiótico terapia, ozônio e antibiótico terapia e ozônio junto. Legal. Os caras mostraram que o ozônio junto com o antibiótico você potencializa em quase 60% em termos de ganho para você melhorar mais rápido. Legal. Então, quando você está doente, por exemplo, eu estou com uma infecção, eu tenho que tomar algum antibiótico, eu não vou dizer para você parar de tomar antibiótico. Eu vou falar para você, continua com antibiótico, até porque é o médico que vai prescrever. Mas se você complementar com ozônio, a chance de você melhorar mais rápido é muito maior. Legal. Então isso é uma coisa importante também, tá? Mais alguma coisa, meu amigo? Não. Né? A TV está à tua disposição. Então, porque... Outra coisa importante também do ozônio. Em que situação que eu uso ozônio em doses altas? Só tem 2 situações. No câncer, porque eu tenho que combater essa célula cancerígena, então, no câncer não, perdão. Na infecção, que eu tenho que combater aquela infecção, então as doses são altas. E em alguns vírus e bactérias, por exemplo, Covid, dengue, então as doses do ozônio são altas. Tá? Fora isso, a recomendação mundial de ozonioterapia recomenda o quê? Doses baixas, porque eu tenho que modular o seu organismo, então sempre vai ser doses baixas. Então são poucas situações que eu vou usar ozônio em doses altas. Legal. Isso aí é outra coisa importante também, o público tá ciente. Então, o que eu posso dizer é que o ozônio está aí, não tem volta, né? Ele é uma terapia que você vai na Europa, já tem quase 80 anos que as pessoas estão usando ozônio. Você vai na Itália, Alemanha, Rússia, França, Espanha, praticamente... E o Brasil já está há bastante tempo? Brasil, assim, regulamentado, foi pelo governo agora Lula, né? Mas os conselhos que
permitem você usar a ozonioterapia desde que você tenha formação. O primeiro foi o dentista, desde 2013, né, odontologia. Em 2016, 2017 foi a veterinária, porque a veterinária viu na ozonioterapia uma forma também de melhorar e tentar salvar alguns animais de grande porte que valem milhões. Você tem cavalos ali que valem milhões, né? E em vez de sacrificar o animal, você consegue tentar salvar esse animal. E a veterinária hoje tem grandes resultados na área dele de atuação, né? Existe hoje congressos específicos de ozonioterapia só na veterinária. Depois, em 2019, foi a fisioterapia, o Conselho de Fisioterapia, o COFITO, autorizou, né, a formação do fisioterapeuta e a autonomia que nós temos para poder usar essa terapia, essa ferramenta terapêutica. Então tem aí a odontologia, nós temos a veterinária, tem a fisioterapia, a enfermagem também já tem uma autorização, a biomedicina também já tem, né? Então está caminhando, né, de uma forma controlada, porque quem controla isso são os nossos conselhos, né? E acredito que a população aos poucos, né, vai conhecendo melhor a ozonioterapia, né, e utilizando dessa ferramenta que eu posso te falar, né? Então, cada vez mais nós estamos buscando outras formas de tratamento. Não que a gente vai abandonar o que tem aí, mas se você conseguir associar o que está sendo feito mais a ozonioterapia, as chances de você melhorar é muito grande. Legal. Tá? Ok? Bom. Ok. Mais alguma recomendação? A recomendação é como qualquer outra terapia. Eu acho que até hoje, esse ano teve o Congresso Mundial aqui no Brasil, foi o primeiro congresso fora da Europa, foi em São Paulo, né? Vários médicos, né? Itália, Espanha, Japão, Alemanha, palestrando sobre ozonioterapia em várias vertentes, né? Muito sobre câncer, muito sobre as doenças autoimunes, né? Então, a ozonioterapia entrando nessas áreas, lógico, com pesquisas sérias, que as pessoas... Hoje, se você for entrar no PubMed, que é uma plataforma de pesquisa, são quase 200 mil artigos, tem mais de 170 mil artigos sobre ozônio, né? Eu, no meu banco de dados hoje, eu tenho mais ou menos uns 4, 5 mil artigos só sobre ozonioterapia no meu banco de dados. Lógico, como qualquer pesquisa, você vai ter pesquisas de boa qualidade, pesquisa de baixa qualidade. Lógico, como você for pesquisar em qualquer área, você vai ter. Né? Não é porque publicou que é uma pesquisa de boa qualidade. Não, às vezes você tem uma publicação, mas a pesquisa não é de boa qualidade. E a que eu trouxe aqui hoje é de alta qualidade. Meu amigo, e depois eu quero que você passe de novo aí o seu endereço, onde você atende, para que as pessoas possam te achar. Eu atendo hoje, né, na Humanê, né, junto com a doutora Carolina Ponte, com o doutor Marcos Moreirão, Cláudio Cola. Humanê fica onde? Fica na Ernesto Brasílio, 74, sala 402. E também atendo em Conselheiro Paulino, né, mas com outro tipo de trabalho, que são trabalhos com os atletas, né, pós-operados, na Academia Brasil Center. Legal. Né? No centro, ozonioterapia. Então lá eu atendo as doenças autoimunes, atendo os pacientes com feridas, pacientes com diabetes, câncer, né? Então, mas o carro-chefe mesmo são as dores crônicas, né? Que é o carro-chefe, que hoje realmente é uma dor de cabeça para todos os profissionais de saúde, seja fisioterapeuta, seja médico, seja nutricionista, psicólogo, né? Professor de educação física, todos esses profissionais realmente se desdobram, né, para poder resolver o problema do paciente que tem dor crônica, que não é fácil você ficar com dor 24 horas. Né? E a ozonioterapia é mais uma ferramenta hoje que veio para somar dentro desse mundo. Né? Ok? Legal. Teve ótima entrevista, esclareceu bastante coisa aí. Né? E como é que está o nosso tempo aí, Patrick? Temos 5 minutos. Então, o que eu falo para o público, quem quiser conhecer mais, pode me ligar, né? Pode passar meu telefone, se você permitir. Né? Pode passar aí, meu filho. Telefone 22 999 62 5676. Né? Entre em contato, a gente pode esclarecer, conversar mais sobre essa terapêutica. Fala de novo o telefone devagar para as pessoas guardarem bem.
22 22 999 999 62 62 5676. 5676. Então, Doutor Carlos Estou à Melo. disposição, né, do seu público, né, para poder esclarecer e também conversar com outros profissionais de saúde. A ideia que nós temos hoje é de uma terapia integrativa. Ninguém trabalha sozinho, né? Cada profissional tem sua importância, né? Mas se unir esses profissionais em prol do paciente, com certeza o resultado é muito melhor. Lógico, ozônio sozinho faz milagre? Não. Né? Você tem a importância da psicologia, da nutrição, do exercício profissional de educação física, do médico também, né? Dentro da parte clínica. Então, todos os profissionais são importantes nesse processo. Não tem ninguém melhor do que o outro, né? Todo mundo está no mesmo barco, né? E o grande problema é tentar resolver a situação do nosso paciente. Isso que é o mais importante. Toda vez que você precisar aí da Nova TV, nós estamos à disposição, levar a informação útil às pessoas, né? Porque é importante a saúde, não tem nada mais importante do que a saúde. Sim. Porque sem saúde você não tem nada, não é verdade? Correto. Dinheiro não resolve sozinho. Não. Dinheiro só com muita saúde para você gastar ele. Isso. Não é verdade? Sim, com certeza. Então, meus parabéns pela sua carreira, pelo esforço que você fez para estudar isso tudo, guardar isso tudo. Não é brincadeira, não. Tem que ter muita boa vontade e tem que nascer para isso. Entendeu? Tem que estudar, não tem jeito, né? E cada um, cada qual. Sim. É verdade? E você, dentro do que você faz muito bem. Eu já conheço seu trabalho há muitos anos, através da minha mulher Bianca, que eu conheci, tua amiga, né? E quando ela falou comigo, o Carlos Melo falou, olha, não deu tempo dele falar tudo que ele gostaria. Falou, não, faz mais um programa com ele, então, dá mais um complemento. Aí eu falei, vamos fazer, por isso que eu te liguei, falei, vamos fazer mais um programa. Parece que está muito em cima, mas não está não. Entendeu? É bom que as pessoas se lembram, o cara lá de novo. De né? novo. Então, já é sócio. Tá combinado. Precisando da gente, estamos aí à disposição, tá? Tá ótimo, eu agradeço. E eu que agradeço a sua presença, se deslocar lá do seu trabalho para vir aqui. Não, você manda, mas a gente não faz. Isso não é feito nem para mim aparecer, nem para você aparecer. Lógico. Isso é feito para informar as pessoas dos problemas. Sim, com entendeu? certeza. Você não precisa de confete, eu também não preciso. A gente precisa sim de passar alguma coisa boa para as pessoas, alguma coisa útil, né? Sim. Que melhore a saúde da pessoa, que melhore o espírito. Eu não melhoro a saúde, mas eu melhoro o espírito. Tu olha e fala, que tão bonito. Suas olhos alegram o ambiente. Outro dia uma moça falou, poxa, tudo que você põe a mão vira ouro. Eu uso coisa velha, ferragem. E esses 40 monumentos foram feitos vira obra de arte. Aí virou uma obra de arte. Tudo que você põe a mão vira ouro. Eu digo que se tivesse ouro, eu fazia de ouro, mas não tem, então tem que fazer assim mesmo. Tá ótimo. É verdade? E só para lembrar, por exemplo, hoje, né, um dos grandes problemas também que nós temos, só para fechar, que são os distúrbios do sono, né? Eu até escrevi um boletim informativo, até mandei para alguns colegas que trabalham com CPAP, né, com trabalho com os distúrbios do sono, da contribuição também do ozônio nesse processo da apneia do sono, por exemplo, né? Então, hoje já existe pesquisa, já existe biomarcadores mostrando que o ozônio pode interferir, complementar e ajudar também esse paciente junto com o tratamento que já estão fazendo, né? Dentro da fisioterapia respiratória, né? Então, vê que o caminho é esse, é buscando pesquisa, estudando, melhorando o conhecimento. Eu tenho um paciente que está comigo há quase 3 anos fazendo ozônio, né? E não abre mão, porque melhorou a qualidade de vida, melhorou a disposição, né? Então ele viu o efeito, né, na vida dele, né? Então, só para deixar bem claro, o ozônio não é milagre. O ozônio é uma terapia que demanda um certo tempo, dependendo do estilo de vida da pessoa. Legal. Tá? Então isso que é importante. Bem, meus amigos, fiquei satisfeito com a entrevista, espero que vocês tenham gostado, porque é útil. E toda vez que precisar do Carlos Melo, se não achar, pode me procurar, que eu digo onde ele está.
Isso. Porque não é fácil achar um profissional do nível dele não, tá? Tem muitos profissionais aí que eu respeito, mas o Carlos Melo é de primeira linha. E a gente tem que sempre procurar o melhor, né, Carlos Melo? De qualquer área, né? E eu agradeço a você, mais uma vez, Obrigado. sua presença aqui, tá? Obrigado. E aos telespectadores, até a próxima, meus amigos. Resolva os problemas do seu carro de uma vez por todas. O Centro Automotivo Jocauto tem uma equipe treinada e uma estrutura completa para manutenção e os reparos que o seu veículo precisa. E com a qualidade que você merece. Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, escapamento, injeção eletrônica, freios, troca de filtros, óleos e mecânica em geral. E todos estes serviços com a garantia Jocauto. Quem conhece, confia. 2528-9514